Olá, bem-vindos ao meu canal, sou Milene Chicuco. Eu te dou uma grande recomendação, fica até o final que eu tenho certeza que tu vai querer se inscrever, compartilhar e curtir esse vídeo que eu estou hoje com o Odair Tramontim. Pois é, gente, olha a bênção de estar, não é um presidencial, como é que fala quando é para governador? Porque o presidente fala que é presidencial, é governador, como é que eu posso... É candidato a governador. Pronto. Pré-candidato a governador. Pré-candidato a governador, Odair Tramontim, sim, gente, aqui de Santa Catarina. Tá, eu não vou falar muito porque agora a palavra é tua. Quem que é Odair Tramontim? Odair Tramontim é um professor universitário, um promotor de justiça há mais de 33 anos. Eu sou uma pessoa que é filho de agricultores, meus pais são pequenos agricultores. Desculpa interromper, teus pais eram colonos? Colonos, agricultores. Eu trabalhei no Cabo da Enxada até os 17 anos. Não tinha energia elétrica na casa que eu morava, eu só conhecia energia elétrica quando fui morar na cidade. Era uma vida bastante simples, embora a gente tivesse tudo o necessário para viver. Sempre estudei em escola pública, desde o primeiro ano até a universidade. Escola pública, repito, por isso que eu valorizo sobremaneira a educação. E consegui passar num concurso dificílimo, né? Um concurso que poucas pessoas conseguem passar. Vim para Blumenau em 1989, portanto, há 33 anos, e aqui resido, aqui constitui família, e nunca fui político, nunca pensei em ser político, sempre fui um técnico. Achei que a minha vida toda seria trabalhar como técnico, combater a corrupção, combater o crime, combater as injustiças. E agora, já com tempo suficiente para me aposentar, desencantado com os rumos jurídicos do país, em especial com a Lava Jato, que era um projeto de reconstrução do Brasil e que lamentavelmente foi jogado no lixo. Por conta disso, eu aceitei o desafio e em 2020 fui candidato a prefeito de Blumenau pelo Partido Novo, minha primeira experiência. E faltou muito pouco para eu não ir para o segundo turno, e se eu fosse para o segundo turno, possivelmente eu tivesse ganhado a eleição. E achei que ali a minha vida política tinha acabado, né? Não tinha mais interesse em fazer da política um meio de vida, até porque eu sou o contrário a isso. Acho que política tem que ser doação, não profissão. Mas agora, nesse ano, fui surpreendido com um generoso convite do Partido Novo para eu ser o candidato a governador do estado que eu nasci, do estado que eu gosto, do estado que eu conheço profundamente. E estou aqui agora com esse privilégio de poder falar contigo e contar mais um pouquinho sobre o nosso projeto. Que legal. E eu vou falar, quem acompanha o canal, quem acompanha o Instagram, as lives, sabe que assim, qual que é o foco, né? O foco é trazer um pouco mais de consciência da questão da política. Esse é o meu foco. Certo. Até porque assim, até tempos atrás eu não tinha muita noção de muita coisa. O tempo que tu veio pra cá faz 33 anos, né? Que tu... Não, 33 anos que tu atua... Eu praticamente coincide. Quando eu entrei no Ministério Público, logo depois eu vim pra cá também. E esse é o tempo que eu tenho aqui, tive em São Paulo e tudo mais. E tu sabe que meu pai é de Angola. Ele tem uma constituição, ele tem aquela mesma ainda, de 88. Ele sempre nos incentivou a política, mesmo nós sendo estrangeiros. Então hoje qual que é o foco? É a gente conseguir ter mais noção de quem a gente vai votar amanhã. E o Odair, quando eu te vi no Instagram, aí eu falei, peraí, esse cara vai sair, porque eu tinha te visto em 2020, né? 2020. Tá, peraí, 2020 não deu, mas ele vai de novo. Eu falei, agora eu vou. E já fiquei pilhada já, meu Deus, eu consigo falar com ele um dia. Então assim, o foco mesmo é conhecer a pessoa do Tramontim, não exatamente assim só a pessoa como um político, mas certo. A pessoa assim, sabe? E eu achei bacana, essa parte que tu falou ali da escola pública, a gente sabe que eu também vim de escola pública toda a vida, e a gente está passando por um problema agora, essa questão às vezes de doutrinação, coisa de esquerda. Como tu vê isso, assim, Tramontim? Porque ao mesmo tempo a escola pública te ajudou, te deu oportunidade para tu entrar na tua faculdade, né?
Como é que tu vê isso, essa parte toda que ele tem? Eu vejo com muita tristeza isso, porque a escola virou um canteiro político-partidário. Né? A gente percebe isso nitidamente. Eu estudei, né, as esquerdas falam tanto do regime militar, porque era isso. Eu fiz a minha formação inicial no tempo do regime militar e eu não via nem pertinho do que tem hoje de doutrinação. Né? Hoje eles querem desconstruir a família, acabar com os valores, né? Querem inverter a ordem natural das coisas e esquece do essencial da escola, que é para dar uma formação, ao mesmo tempo que formação também de cidadania, mas sobretudo com uma formação intelectual. Né? A gente tem que ir na escola para aprender português, para aprender matemática, aprender geografia, aprender história, e não para aprender sobre movimentos políticos, normalmente, infelizmente, os que deram errado. Eu vejo eles defendendo, meus filhos, eu tenho filhos adolescentes, e eles são estimulados a gostar de regimes comunistas. Não tem nenhum lugar do mundo que o comunismo deu certo. Ao contrário, são ambientes de tragédia, de violência, de violação de direitos humanos. Os lugares que mais tem violação de direitos humanos são os lugares onde as esquerdas funcionaram. Então, a escola, ela perdeu esse norte e, mais recentemente, eles entraram num ambiente muito forte de enfrentamento da estrutura familiar, da religião, ou seja, valores que devem ser discutido, ensinado, repassado pela família e não pela escola. Então eu não tenho absolutamente nada contra essas questões de opção sexual. Eu sou bem claro nisso, que as pessoas têm que ter o seu espaço, a gente tem que respeitar as diferenças. Agora, você não pode estimular esses tipos de coisa, então deixa acontecer naturalmente, né? Então eu tenho um certo desencanto, porque isso é muito ruim, porque daí a gente tem cidadãos deformados ao invés de cidadãos formados, a gente tem pessoas confusas, porque eles escutam tanta coisa, sobretudo porque aqui fora também o ambiente está muito polarizado, então é muito ruim isso. Eu fico muito triste, mas a gente, quem sabe uma hora dessa, reencontra o eixo. Tomara, deve ser bacana. E fala ali, a tua origem familiar falou que era de colono. A gente sabia aqui em Santa Catarina a predominância da colônia alemã, um pouquinho italiana depois, né? Acho que são mais, polaca também. Tem, né? polonês, ucranianos um pouquinho. Sim, um pouquinho. Assim, ó, a minha família, por isso que eu digo que eu brinco, né? Que eu sou um pré-candidato completo, né? Porque o meu pai é do sul do estado, descendência italiana. Vieram da Itália, sul do estado, lá perto de Criciúma, aquela região lá. Quando a minha mãe estava grávida, teve 4 filhos lá. Quando estava grávida de mim, eles foram para o oeste de Santa Catarina. Eu nasci lá perto da Argentina, precisa dizer bem pegado da Argentina. Como naquele tempo não tinha escola, eu fui fazer a formação em Florianópolis. Né? E hoje trabalho aqui no centro do Vale Itajaí Norte. Então eu sou gerado no sul, criado no oeste, formado no leste e trabalhando no norte. Então são os pontos cardeais. Eu sou um candidato quase completo. E vem cá, mas tu fala alguma outra língua assim? Não, o italiano eu falava um pouco quando eu era pequeno, mas naquela época não era muito legal, eles não achavam que era útil e acabei perdendo essa oportunidade. Depois, na juventude, eu aprendi um pouco de inglês, viajei pelo mundo, mas aí fui perdendo. Hoje eu sou uma pessoa que só sabe falar o português. Joia. Me fala uma coisa, eu estava conversando com a Jamile, a pessoa que assessora o Odair, e ela me falou uma coisa que me intrigou. GAECO. O que é isso? Grupo de atuação contra as organizações criminosas, né? Especial de atuação contra as organizações criminosas. É um grupo elitizado de investigação, em especial para o combate à corrupção. Eu trabalhei muitos anos nisso. A gente fez ações que resultaram em cassação de prefeitos nos anos 90, deputado, muitos servidores.
Enfim, eu tive uma ampla atuação e esse foi o meu desencanto, porque daí quando veio a Lava Jato, que eu vi as pessoas graúdas sendo atingidas, me deu um fio de esperança de que eu entregaria para os meus filhos um Brasil melhor do que eu recebi. E quando eu vi que isso, de fato, foi jogado na lata do lixo, eu resolvi, então, assumir o protagonismo e disse, eu vou entrar na política para fazer a política diferente, combater a causa e não as consequências. Então é por isso que eu me filiei ao Partido Novo, que tem no seu ideário várias ferramentas para tornar a administração mais eficiente, um Estado mais livre e a circulação de riqueza mais normal, mais natural, ao contrário do que acontece hoje. E aí eu ia falar uma coisa, porque quem sabe, né? É que às vezes a gente está bem tudo no meio, às vezes eu escuto o pessoal falar assim, tem um pouquinho de preconceito pelo novo. Algumas pessoas falam por conta, ou às vezes por não entender as ideias liberais, mas assim, porque tu hoje vai como governador, mas tu vai como governador de Santa Catarina. De Santa Catarina. Catarina. Tu vai, lógico, tem um partido por trás, te amparando, né? Como é que uma pessoa, assim, eu ou como qualquer outra pessoa, assim, que às vezes não tem nenhuma filiação em nenhum partido, e ela fala assim, não, eu gostei desse homem, vou votar nele, mas tem um partido. Como é que ela consegue separar, às vezes, o partido da pessoa? Eu acho que esse é o grande problema que as pessoas têm confundido. As pessoas comuns falam, eu não voto em partido, eu voto na pessoa. Então. Está errado isso. A pessoa tem que saber o que dá suporte para o partido, porque se a pessoa tem um partido, você sabe para onde ela pode ir, para que lado ela pode pender. Tá. Se a pessoa chega num partido simplesmente por conveniência, por circunstância, você não sabe o que esperar dela. Então, no Partido Novo, você sabe que é um partido que defende um Estado enxuto. A gente sempre vai defender o Estado enxuto. Sabe que é um partido que defende um Estado desburocratizado. A gente sempre vai defender combate à burocracia. Daí, independentemente de quem vai votar, de quem propôs, se é um governo de esquerda ou de direita. Porque eu digo que não é só o Partido Novo que é bom. Tem muitas pessoas boas. Tem gente que é bem intencionado, mas às vezes entra daí na política pela porta errada e acaba sendo contaminado, sendo contagiado e se frustra. Ou ela entra no jogo para sobreviver, ou ela se frustra, sai fora desencantada, inclusive falando mal da política, dizendo que nunca mais quer participar. Porque aí eu estava vendo hoje, antes para a gente conversar, alguém falando assim, às vezes quem é daquele lado, não falar do bem, lado A, mas aquele lado assim que não é tão saudável da parte econômica, da parte política, que é o pessoal que está ali, ó, faça chuva, faça sol, eles estão votando. E às vezes a gente, alguns que querem mais coisas melhores, não vou votar, não vou, porque está chovendo, vou anular meu voto. O que tu acha disso? Porque isso aí é deixar para os outros, né? É quando você não assume o protagonismo, você terceiriza ele. Terceiriza. Né? E quando os bons se omitem, os maus andam sozinhos e adoram isso. Olha a frase. A política, ela deixou de ser uma coisa boa, uma coisa saudável, e passou a ser uma coisa que envergonha as pessoas. Isso é muito ruim, isso é terrível, porque gostando ou não gostando de política, a gente vai ter um governador eleito, vai ter deputados, vai ter senador. Então é preciso a gente fazer desse limão uma limonada. E aí, como é que a gente faz isso? Participando, conhecendo, se inteirando. E por isso que eu tenho o maior prazer de investir meu tempo em ambientes como o teu, porque eu sei que alguém vai ver isso, alguém vai refletir, alguém vai analisar, e lá na frente ele pode concordar ou não, mas o importante é que ele participou. É isso aí, ótimo. Ô, Deira, deixa eu te perguntar uma coisa assim, um pouquinho mais pessoal, mas não invasiva, né? Como é que é a tua ligação, por exemplo, com Deus, assim? Como é que é essa tua conexão? No teu divino, você é mais respeitosa, o teu divino, assim? Eu fui criado na fé católica, né? Meus pais eram católicos. Eu, hoje,
acabei me afastando um pouco da igreja, porque a igreja também cometeu erros, em especial a igreja católica, misturou ideologia com fé, isso é muito ruim. E eu tenho a minha fé pessoal, eu acredito em Deus, eu professo Deus, eu respeito a Deus, eu temo a Deus e eu converso com Deus, sobretudo nos momentos de aflição, de dificuldade, quando eu preciso de alguma inspiração que ela não me vem, e pessoas que às vezes eu não tenho por perto, eu tenho em Deus um bom companheiro, né, que nunca me deixou sozinho, que nunca vai me deixar sozinho. Tu consegue contar cronometrar em 2 minutos uma coisa que você fala assim, uau, não, peraí, isso foi muito Deus? Porque isso é tão, assim, cada um de nós tem sei lá, livramento, alguma coisa que você fala, não, peraí. Assim, ó, eu não tenho assim algo determinado que eu pudesse dizer um milagre de Deus, mas eu acho que a gente é produto de uma construção que tem o aval de Deus. Então eu, por exemplo, aos 17 anos, eu era um rapaz inteligente, inquieto, gostava de coisas diferentes e eu morava num lugar onde não tinha energia elétrica, onde não tinha livros, onde não tinha nada. E aí uma vez conversando com Deus eu pensei, será que a minha vida vai ser isso? Eu limpava o chiqueiro de porco, eu tirava leite de vacas e eu não sei se foi um chamado. E o certo é que eu tive coragem, a minha mãe me estimulou, eu fui para a cidade estudar. Em 9 anos eu saí do chiqueiro de porcos e tomei posse no Palácio do Governo como promotor de justiça. 9 anos, em 9 anos. 9 anos eu fiz isso, consegui fazer isso. E eu sou muito grato. Tem gente que é um milagre. Não, é o somatório do meu esforço, que também tem um dedinho de Deus, né? Da minha inteligência, que também tem muito de Deus, e sobretudo das conspirações do bem, porque eu conheci pessoas do bem, eu convivi com pessoas do bem, eu vivi o bem. E aí, com isso, a colheita foi natural, foi... A vida semeadura, né? Semeadura, isso. Legal. Bem, eu tenho uma coisa a falar pra ti. Onde eu moro, gente, hoje é Timbó. Timbó, igual eu falei, né? Tem origem ali, tem mais alemão, italiano e tal. Ou seja, esses biotipos aqui do daí, branco, olho azul, cara de alemão, é verdade? Estão aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí, ó. Aí, negra bonita, meu Deus do céu, é isso aí. E aí, assim, eu penso muito porque Santa Catarina, eu vejo que é um estado muito acolhedor para quem é de fora. Mas eu também vejo, e é uma crítica que eu faço muito na internet, assim, às vezes quem vem de fora, vem, trabalha, arrecada para o seu bolso e às vezes alguns não contribuem no sentido assim de colaborar com a cidade. Algumas pessoas, eu já vi isso, sabe? E aí o pessoal fala assim, porque eu sou com preconceito, porque eu sou de fora, porque não sei o quê. Mas eu acho assim, quem está vindo para um estado que não é Brasil, Santa Catarina sabe que é Brasil, né? Sabe que o alemão, ele também é brasileiro que nasceu aqui. Mas eu fico pensando uma coisa daí, às vezes o pessoal, algumas pessoas, tá? Não são todos, gente, pelo amor de Deus. Alguns parece que só querem o me dá porque aqui acaba tendo emprego, o IDH é maior e tudo mais, só que às vezes esquece um pouquinho de contribuir, de acompanhar, se é de outro estado, de votar ou fazer alguma outra coisa que pode contribuir com sabe o que eu estou querendo dizer com o estado? Não, eu entendi. E tu como é de fora, que conselho tu daria para quem, entre aspas, também é de fora, do estado de fora? Sabe que eu acho que essa coisa de fora, daqui, hoje em dia não faz mais sentido nem entre os países. Nem entre os países. Aliás, você é uma demonstração disso. Você não é brasileira e sempre se sentiu bem aqui. Né? Então, no fundo, o universo hoje é integrado e a gente, se fizer o bem, se cumprir com seus deveres, se cumprir a sua missão, não existe lugar, eu não tenho medo. Eu vim para Blumenau, eu nunca tinha morado aqui. E vim aqui, me apaixonei. As pessoas diziam que o blumenauense é um pouco mais fechado, de fato é um pouco mais fechado. Mas eu esperei a minha vez de conquistar os meus espaços. Então eu odeio preconceito, eu odeio
essa xenofobia, eu odeio tudo que for divisionismo. Eu não gosto de divisão, eu não gosto de falar negro, branco, pardo. Não existe. Existem pessoas boas e trabalhadoras e cumprir os deveres, e as pessoas que não são boas, não são trabalhadoras e querem viver às custas dos outros. Então, para mim, eu tenho muito tranquilo em relação a essa questão racial. Claro, aqui, antigamente, sempre, talvez tivesse um pouco mais, mas hoje eu não vejo o mínimo. Eu nunca fui discriminado. Claro, eu sou branco, olhos azuis, mas eu tenho... Se eu for... Exatamente. Né? Então eu acho isso uma violência. A discriminação é de qualquer jeito. Homem discriminar mulher, mulher discriminar homem, porque hoje está começando o inverso. Algumas mulheres estão achando que o homem é isso, aquilo. Não, a gente tem que ser propositivo, construtivo e, sobretudo, otimista. Legal, né? Bacana, legal, isso aí. Tem isso aí, Lito. Então, não preciso falar mais nada. E deixa eu te perguntar uma última coisa, Daí. Tu é de que década mais ali? Eu sou da década de 60, de 62. Então, 60, tá. Que recomendação tu daria para essa geração que está aí hoje? Então, um pouquinho diferente da nossa geração. Tu tem filhos, né, adolescentes, tem uma galerinha que vai começar a fazer uma idade. Então, a recomendação que tu darias, assim, na questão de cidadania, é que às vezes, eu acho que tem jovens que hoje estão mais interessados por essa questão política, que está mais alheia, assim, né? Mas que recomendação tu daria com alguém, assim, mais experiente, mais maduro, que é professor também? Eu acho que essas novas gerações são completamente diferentes. Nós temos outro ser humano, não é mais o mesmo. As pessoas que nasceram depois de 2000 é um outro ser humano, ultra conectado, às vezes superficial, porque hoje tem tanta informação que é difícil a profundidade, mas eu acho que eles sofrem das mesmas angústias e também tem os mesmos potenciais que sempre se teve. O que eu acho, assim, que talvez essas novas gerações são um pouquinho vítimas de pais muito protetores. Pais que querem dar tudo. Pais que tiraram dos filhos o direito de reivindicar. Eu, quando era pequeno, a gente queria uma coisa, o pai estabelecia uma meta. Tem que fazer tal para chegar a tal coisa, né? E hoje não. Hoje as crianças vão para Disney para atender um desejo dos pais e não delas, né? As crianças têm as coisas para atender um desejo do pai que diz assim, no meu tempo eu não tive oportunidade, quero dar tudo para ela. E aí o pai acaba sendo inocente e útil, ao invés de ajudar, ele acaba prejudicando. Então eu penso que a gente precisa fazer um reencontro. E por isso a minha preocupação do abandono de Deus, o abandono dos valores da igreja, o abandono das famílias, né? Porque a gente perdeu essa convivência simultânea da experiência do avô nutrindo o neto, né? Hoje o neto se acha autossuficiente e não conversa com o avô, ou seja, a gente perdeu essa inter-relação entre gerações, esse pacto intergeracional sofreu uma solução de continuidade. Então é preciso que a gente avalie isso, mas eu acho que a sociedade, tal como uma carroça cheia de melancias, no andar as melancias acabam se acertando, encontrando seu espaço, e o mundo não pode ser dividido. No meu tempo era assim, era melhor, hoje não. Eu acho que no meu tempo era diferente, era mais romântico, mas também naquele tempo não tinha televisão, não tinha energia elétrica, não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Agora, hoje, as pessoas têm isso, elas não podem viver como se vivesse naquela época. Então é preciso que se tenha uma visão realista, uma visão que seja consentânea com os nossos tempos. Legal, que bom. Isso aí. Aí, gostaram do papo? Você chegou até o final, aposto que gostou. Daí, obrigada, tá? Foi um prazer enorme, uma conversa diferente. A gente não falou de plano de governo, não falou de ideias, não falou de liberalismo, falou de pessoas. Eu acho que tem faltado muito esse diálogo de pessoas, falar sobre o ser humano, falar sobre a vida, falar sobre a felicidade. Isso que a gente carrega, né? É isso, o que sobra no final é isso. Então eu te agradeço, foi um prazer muito grande, eu quero ganhar um abraço teu, tá?
Valeu, foi Obrigada muito bom te mesmo. conhecer, tá? Obrigada mesmo. É um prazer. Gente, então nós encerramos aqui um bate-papo, não vou nem falar que é entrevista, mas um bate-papo com o Odair Tramontim. Fiquem ligados, arroba Odair Tramontim, né? Me acompanhe nas redes sociais. Sim, sigam a pessoa do Odair Tramontim e aí lá no final tu vai tomar a tua decisão, tá bom? E mais uma coisa, hoje está aqui na Mais Que Pizza aqui em Timbó. Olha, vamos a pizza de torresmo, tu provou, né? Muito bom, torresmo excelente, pode vir. Tá. Muito bom. Então tá bom, obrigada. Então já sabe o que tem que fazer ali no final do YouTube, já sabe tudo de Colhe Salteado. Esperamos vocês na próxima. Tudo de bom, Deus abençoe. Tchau. Tchau, Léo.